imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 4. E o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a voz ao povo, nações e gente de todas as línguas. 5. Quando ouviste o som da buzina e do pífaro, da harpa, sambuca, solteiro, da gaita, dos foles e de toda a sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado diante do fogo ardente. 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina e do pífaros e das harpas e da sambuca, dos solteiros e de todas as sortes de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 8. Ora, no mesmo instante que se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todos os homens que ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, dos solteiros e da gaita e de foles e de toda a sorte de música, se prostrariam e adorariam a estátua de ouro. 11. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem, e nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. 14. E falou Nabucodonosor, e lhe disse: o propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não servis a meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei. 15. Agora, pois, que se estás pronto, quando ouviste o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do solteiro, da gaita, dos foles e de toda a sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Até aí, depois nós vamos prosseguir. Amém? Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor Jesus, quero te apresentar a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, foi uma palavra quando ministrou no meu coração, meu Pai, para trazer para as nossas vidas nessa noite, Espírito Santo. Tu tem falado, Senhor, através desta palavra comigo poderosamente, Senhor Jesus, e te apresento a tua palavra, Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai. Eu te apresento, meu Pai, teu povo que está aqui, meu Pai, que veio com sede, meu Pai, fome da tua palavra, Senhor, de se alimentar nessa noite, Pai Santo. Abençoa poderosamente a tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Vai me dando sabedoria de direcionamento, meu Pai, assim como tu tem falado comigo desde o dia, meu Pai, que eu comecei, meu Pai, a ler a tua palavra, Espírito Santo. Continua falando poderosamente nesta noite, Pai Santo, porque queremos sair daqui, meu Pai, cheio da tua presença, Pai Santo. Tu é o Deus que cuida, que guarda, que zela pelas nossas vidas, porque assim nós queremos na tua palavra, Pai Santo. Fica conosco, meu Senhor, nesta noite, Pai. É assim que eu te
pode se assentar, amém? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, amém? Acerca dessa estátua. E nessa noite quero falar de 3 jovens, amém? 3 jovens que foram lançados na fornalha do forno ardente, o qual o rei Nabucodonosor, por fazer uma estátua, ele queria que todo o povo ali se prostrasse diante dele. E interessante que aqui eu queria falar desses 3 jovens, que eles não se prostraram, amém? Então eu queria começar aqui do primeiro, só para a gente, eu sei que você já conhece, né? Mas só para a gente conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais. Aqui do Daniel capítulo 1, né? Que fala de 4 jovens, amém? E fala assim, que 3 anos depois do rei Joaquim ter começado a reinar em Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém com seus exércitos, amém? Então mandou as pernas, acredito que seja esse nome, que era o chefe das pessoas que serviu, né, no palácio, no serviço do palácio real, e que selecionando alguns dos jovens judeus, também trazido como, né, ali trazido a cativo, depois que Judá foi ali invadido, né, pelo rei Nabucodonosor, amém? Trazido a cativo, os jovens de linhagem real pertenciam, né, à nobreza de Judá, para que ele ensinasse a língua dos caldeus e a sua cultura, escolheram-lhe uns moços, né, fortes, saudáveis e de bela aparência, né, que servisse no palácio do rei, né, e que viesse servir ao rei, ordenou o rei que viesse servir eles, né, para que viesse ser preparado, né, para que eles viessem ser conselheiro do rei, amém? Então aqueles jovens ali sendo preparados, né, Daniel, Ananias, Misael, Zacarias foram 4 jovens escolhidos de todas a tribo de Judá, responsável por ser 4 jovens, né, para que eles viessem, né, servir aí ao serviço do rei, né. Só que vimos que aqui também, nessa passagem primeiro, né, de Daniel, capítulo 1, também vimos que aqui, quando eles vieram de lá cativo, né, para a Babilônia, para que viesse servir ao rei Nabucodonosor, para que ele viesse estar ali servindo, sendo conselheiros, vimos que também foi mudado o nome deles, amém? Então nomes para que viesse ser nome babilônico, né? Daniel chamou Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Ananias, Abidnego, né? São nomes ao qual eles tinham que, por eles estarem ali, né, já não estavam mais na sua terra, já estavam ali servindo, né, ali ao rei, né, o rei Nabucodonosor, né, precisava ser mudado para que viesse ser nomes babilônicos, porque a partir daquele momento ali, eles iam passar a servir ao rei, né, e já não estavam mais numa terra que era deles mais, né, tanto que eles vieram de lá, tanto que quando o rei Nabucodonosor invade, né, ele traz, né, jovens para que eles viessem servir ao rei, né, para que eles viessem ser preparados, né, para uma missão no palácio do rei, para que eles viessem, né, estudar, para que eles viessem ter um conhecimento mais profundo, né, em sabedoria e conhecimento, né, serem jovens estudados. E o interessante é que aqui foram escolhidos esses 4 jovens, amém? E então eles foram preparados ali um determinado tempo, né, há cerca de 3 anos. O interessante também é que nesse tempo ali, eles foram Daniel e os demais. É interessante que quando o rei Nabucodonosor traz esses jovens, né, cativos, ele está ali para a terra ali do rei, né, para que eles viessem
ser jovens ali estudados. O interessante é que quando o rei traz eles iam precisar se alimentar de alimentos ao qual o rei ali se alimentava. Então, o interessante é que aqui, que quando Daniel, né, ele vê que ali naquele palácio ali, né, tinha muitas comidas diferentes, gordurosas, né? E o interessante é que aqui, Daniel, no capítulo 1 do versículo 8, Daniel fala assim: e Daniel azentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. E orou a Deus, e Daniel orou a Deus, e Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, meus irmãos, Daniel ali não queria se contaminar com os outros acerca da comida do rei. Então, interessante aqui nessa passagem de primeiro, amém? Que aqui no capítulo 12, no versículo 12, fala assim: experimentou, peço-te que o teu servo, por 10 dias, fazendo que nos dê legumes e água para beber. E aqui no capítulo 13, fala assim: então, se veja diante de ti o nosso parecer, para que, aqui na minha Bíblia está mancebos, significa jovens, né, também, que coma a porção de manjar do rei, e conforme vire e haja com teus servos. 14, ele conveio nisso, experimentou por 10 dias, amém? 15, ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção de manjar. Ou seja, e outros jovens também que foram para lá. 16, de sorte que o desprezeiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. 17, ora, estes 4 mancebos jovens, Deus deu-lhe conhecimento, inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. 18, ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxeram diante do rei Nabucodonosor. 19, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o rei lhe fez perguntar, e achou 10 vezes mais doutor do que todos os magos astrólogos. Isso no capítulo de Daniel, de primeiro capítulo, né, em versículo aqui até o 20. Então, aqui entende-se que aqueles jovens foram levados para ir para uma preparação, né, um estudo, para que eles viessem conhecer, ter mais conhecimento, para que eles viessem ter sabedoria, para que eles viessem ser conselheiros ali do rei Nabucodonosor. E o interessante é que aqui em Daniel também, capítulo 2, fala da interpretação de sonho do Nabucodonosor. Agora Daniel também fala acerca disso, né? Que ele tinha que interpretar, né? Ali ajudar o rei, né? Acerca do sonho que ele tinha. E o interessante é que também aqui, acerca do capítulo 2, fala que Daniel, né? Ali orando a Deus, também teve que, e o Senhor tão misericordioso, que ele teve que, né, revelar para Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, né? Só que o interessante é que antes, né, disso, todos os, como eu falei, de mago, astrólogo, foram até o rei para desvendar o sonho de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, só que eles não conseguiram. Então, como sabemos que Daniel já estava no palácio, já estava servindo ao rei, né? E quando o rei falou que ele ia decretar que se não conseguisse ali com os astrólogos magos, né, ali, não conseguisse, né, todos eles iam ser mortos, né? E nisso Daniel também estava no palácio. E quando Daniel sabe disso, ele fala ali pro oficial, pro capitão ali, que levou
levasse também ele até a presença do rei, para que ele viesse, né, ali conseguir tempo, para que ele viesse desvendar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, o interessante é que quando ele conhece, quando ele sabe, né, quando ele interpreta para o rei Nabucodonosor, através do Senhor, revelando para ele visão, né? O interessante é que ali também nesse versículo aqui, nesse capítulo, que o Senhor, a misericórdia dele foi tão grande, né, que não permitiu que os astrólogos, ali, os magos fossem destruídos, fossem mortos, porque Daniel também estava incluído. Então Daniel ali, através do Senhor, revelou acerca desse sonho, o rei Nabucodonosor, acerca da estado desse sonho, então, né, que Nabucodonosor não conseguia dormir acerca disso. Então Daniel ali revelando acerca disso para o rei Nabucodonosor, desfazendo ali o sonho para ele, né? O decreto não foi mais elevado, não teve mais, né, não chegou mais a eles, a ponto deles forem mortos ali, né? Então, interessante dessa passagem aqui, de dois que Daniel, mais uma vez, né, guiado pelo Espírito Santo por Deus, interpreta, né? E aí também ele é abençoado, né, com os três amigos deles. Interessante que aqui do 2 ao 46 fala assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre si o seu rosto e adorou a Daniel, ordenando-lhe que fizesse uma oferta de manjar, perfume e suaves. 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelando os segredos, pois pudeste revelar este segredo. 48, então o rei Nabucodonosor engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes dons e pôs Daniel como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. 49, e pediu a Daniel ao rei que constituísse ele sobre, né, o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Esse é o 2. E agora chegamos aqui no 3, só para a gente ter mais uma interação acerca disso. Eu sei que você conhece, mas foi algo que o Espírito Santo me direcionou a fazer. Amém? Então chegamos aqui no capítulo 3, voltando aqui para o capítulo 3. Aqui Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Amém? Então convocou todos os oficiais governantes, né, ali, prefeito, né, conselheiros, oficiais, para que viesse, né, ali no campo ali da província, um determinado local onde a estátua viesse ser bem vista, né? Convocou todos os oficiais, todo o povo ali, para que viesse se prostrar e adorar aquela estátua, o qual ele tinha feito. Então, interessante que nessa passagem que fala que todos os oficiais, todo que ele convocou, né? Todo que ele convocou, estavam lá para adorar aquela imagem, estavam lá, né, para prestigiar aquele momento no qual o rei Nabucodonosor estava se engrandecendo naquele momento ali daquela estátua. O interessante também que nessa passagem, que quando todos vão ali, né, para aquele campo, para prestigiar, né, aquilo que Nabucodonosor tinha feito, todos estavam ali. O interessante é que quando ele fala que todos tinham que se prostrar, se ajoelhar, né, para que viesse adorar, tinha 3 jovens ali que serviam ao Senhor. Tinha 3 jovens que tinham vindo de uma terra, né, o qual tinham chegado ali na Babilônia cativo, tinham trazido ele de lá para a Babilônia para servir ao rei. Interessante que o Senhor ministrou no meu coração que esses jovens já tinham um certo conhecimento, já tinham uma certa crença ali naquele lugar, né? Então é interessante que quando Nabucodonosor faz tudo isso, convoca o povo, né, para que ele viesse adorar ele, né, para que ele viesse ser o centro da atenção naquele lugar, esses 3 jovens também estavam ali, né? Então é interessante que essa passagem nos chama muita atenção, porque quando todos se prostram, né, para que viesse adorar a todos os oficiais, esses 3 jovens ali olhando, né, e vendo aquele povo ali se prostrar sobre aquela estátua, né, sobre aquela imagem ali, e eles estavam ali olhando naquela situação
situação ali que aquele povo estava fazendo, né? Vamos dizer assim, puxando o saco do rei Nabucodonosor, né? Tirando daquele momento ali para que Nabucodonosor viesse se engrandecer daquele momento dele de glória, por ter ali construído aquela estátua, por ter levantado, né, aquela estátua ali num determinado lugar, para chamasse a atenção, né, de todo o povo, de toda a língua, de toda ali aquela região ali próximo, né? O interessante nisso, que esses 3 jovens também estavam lá. Então, o interessante é que esses jovens, eles tinham uma crença, eles tinham uma sabedoria, né? Porque eles eram de Judá. Então, entende-se que era o povo de Israel ali naquele lugar, né? Então, quando eles vêm a cativo desse lugar para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, eu acredito, né, assim, que eles sabiam o que era certo e o que era errado, né? Eles não iam fazer qualquer coisa sem saber que aquilo que aquele povo estava fazendo ali era errado. Adorar uma imagem que não falava, né, que não se comunicava, que não se mexia, né? E eles olhando aquela situação ali, eu acredito que eles falaram: como é que pode, né, o povo todo se prostrar sobre, né, algo que não fala, algo que não se mexe, né, se gloriando de uma estátua, né, de algo que não pega, de algo que não fala, que não respira, que não faz nada. Porque o rei Nabucodonosor se engrandeceu nesse momento dele, né, de mandar fazer essa estátua ali, de ter ali a imagem dele e se engrandecer daquele momento ali de glória dele. Então, quando ele convoca ali o povo, né, línguas, nações, para que viesse adorar, né, tudo ali, aquele momento ali que ele estava fazendo, interessante que esses 3 também estavam lá. E eu lendo essa passagem, e aqui a gente vê que só existia 3 jovens. Daniel aqui não está, talvez porque ele estava viajando, acredito que seja isso, viajando a serviço do rei, né, fazendo missão, né, porque ele tinha um certo patamar, um certo cargo ali, né, ali para o rei. Então, assim, eu acredito que ele poderia não estar ali naquele momento resolvendo algo da parte do rei, né, resolvendo algo da parte do rei, porque aqui ele não aparece, no capítulo 3 não aparece só 3. Amém? Então, interessante que nessa passagem, que quando esses 3, né, ali são chamados para que eles pudessem vir ali, porque alguém, pastor, sempre tem alguém fofoqueiro, né, pastor? Sempre tem alguém fofoqueiro. Porque aqui, meus irmãos, fala que, né, os caldeus, no 8 fala assim: ora, no mesmo instante que se achegaram alguns homens caldeus, acusaram o judeu, né? Falaram assim: olha aí, rei, tem 3 jovens ali, né, que tu constituísse para o teu palácio, para administrar e as funções, não querem se dobrar, não querem se ajoelhar, não querem adorar a estátua, né? E o interessante aqui é que quando ele é ali, né, esses homens ali fofocam, vamos dizer assim, né, falam acerca disso. O interessante é que, né, o rei fica tão furioso, né, que fala para eles: vão chamar esses, vamos dizer assim, desobedientes, né, que não querem se prostrar, não querem adorar a minha estátua, né, o qual eu vivo, né, algo que, né, que eu mandei fazer para engrandecer o meu nome. E aqui no 9 fala assim: e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro e das harpas, da sambuca, do salteiro e da gaita e do foles e de toda sorte de música, se prostrariam e adorariam a estátua de ouro. Então é interessante que no 11 fala assim: e qualquer que não se prostrasse e adorasse, né, era lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Então interessante aqui nessa passagem que quando ele fala isso, ele está dizendo assim: olha,
Esses 3 jovens aí que você, né, trouxe de Judá para cativo, para que viesse ser jovens estudados, tivesse conhecimento, sabedoria, eles não estão nem aí, eles não estão se importando com o que tu fez, com essa estátua, né, que está sendo ali, posta ali, não quer saber, não estou fazendo questão disso. Não, interessante que ele manda chamar esses 3 jovens, né, porque ele, naquele momento ali, ele ficou chateado, porque aqueles 3 jovens ali não tinham se prostrado, né, para que eles viessem adorar aquela estátua. E aqui no 13, então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. 13, né? Então, quando ele chega ali, né, próximo do rei, o rei Nabucodonosor falou e disse-lhe: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servia a meus deuses e nem adorai a estátua de ouro que levantei, né? E aqui no 15 fala: agora, pois, que se estás pronto, quando ouviste o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita e do fole e de toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz, bom, mas se não te adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amado, eu leio essa passagem, aleluia, Jesus. O Senhor botou no meu coração acerca disso, que a fornalha se simboliza para nossas vidas a situação que nós temos passado, que nós estamos vivendo, né? A estátua ali significa o diabo, né? Sabemos que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar a qualquer hora do momento, e o diabo está fazendo de todas as formas pegar aqueles, né, para que ele possa levar para o inferno. E sabemos que Jesus, que tem todo o poder, toda a glória, né, ele ainda está dando uma oportunidade para nossas vidas nessa noite, né, para que nós viemos não se prostrar diante dessa estátua que simboliza o diabo, que a fornalha simboliza o problema, a dificuldade que você tem passado, que você está passando. Hoje vimos que a igreja está se esfriando de uma forma tão, sabe assim, que a gente fica muito triste, né? Porque as pessoas não estão vindo para a casa do Senhor, as pessoas estão deixando, né, se levar por qualquer problema, por qualquer dificuldade, e aqui a fornalha simboliza os problemas, irmãos. A estátua simboliza o diabo quer de todas as formas que tu se prostre diante do teu problema, da tua dificuldade que tu tem passado. Ele quer que tu deixe de adorar ele quer que tu deixe, tu prefere adorar o teu problema, a tua dificuldade. É isso que ele quer. Ele não quer que tu venha adorar ele, por isso que ele quer que tu se prostre diante desse problema que tu tem passado, diante do problema que tu tem vivenciado. É isso que ele quer, o diabo. Ele quer que tu se prostre, né, para que tu venha adorar ele, para que tu não venha naquele momento ali se afirmar, porque aqui nessa palavra eu entendo que esses jovens, eles foram provados no fogo através da fé deles. Mas o interessante aqui nessa passagem, que esses 3 jovens tinham uma crença, eles conheciam um Deus poderoso, um Deus grandioso, que poderá livrar, mesmo que eles não livrassem, o Senhor não livrasse eles continuam mantendo a fidelidade, eles não entregavam os pontos, eles não se prostravam
prostraram, eles permaneceram de pé, e os demais, né, se prostraram ali. Então eu entendo que o nosso problema, meu irmão, não pode ser maior do que o nosso Deus. Se você tem passado por algum momento difícil, né, você tem que continuar de pé. Você não pode se prostrar diante desse problema, você tem que orar, buscando fortalecimento para que, né, você venha vencer essa dificuldade, esse problema que você tem passado. Aqui esses jovens não se prostraram, eles permaneceram de pé, mesmo sabendo que o diabo estava oprimindo eles ali, para que eles viessem se prostrar diante, né, do rei, diante daquela estátua ali, para que eles viessem, né, adorar, que eles não negaram a fé, eles permaneceram com a fé deles inabalável, permaneceram de pé. E o interessante aqui, que quando, aqui no 16, fala assim, que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos que te responda sobre este negócio. É mesmo que ele estivesse falando para ele aqui, dizendo para ele: tu quer que, né, tu quer que eu fale o poder do meu Senhor, né? Tu quer que eu diga o que o Senhor pode fazer por nós? Ele pode nos livrar dessa fornalha, mesmo que tu nos jogue, ele pode nos livrar dessa fornalha. E o interessante aqui é que Nabucodonosor, mesmo sabendo que anteriormente, né, o Senhor já tinha dado um pouco ali já tinha dado uma certa atenção acerca daquele jovem, que o Senhor, que Deus era com aqueles jovens, mas mesmo assim vimos que ali o rei Nabucodonosor não se importou com isso. Então aqui ele fala que é como se ele estivesse dizendo: tu quer que eu fale acerca do poder do meu Senhor, né? Então aqui no 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar, ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então aqui eles estão dizendo: se você nos jogar, se você nos atirar nesse fogo, né, por causa da nossa fé, porque não se prostramos diante, né, dessa estátua, se ele nos livrar, nós vamos adorar o Senhor. Se ele não livrar, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Porque eles não estavam negando a fé deles, eles estavam ali fortalecendo a fé deles, porque eles sabiam que existia um Deus que podia todas as coisas sobre a vida deles. Então naquele momento eles não negaram a fé deles, eles continuaram ali falando para o rei: se tu nos jogar aí por causa da nossa fé, porque nós não estamos se prostrando diante dessa estátua, o nosso Deus vai nos salvar, o nosso Deus vai nos livrar disso. Mas o rei não quis saber, e tanto que aqui no 18, e não ficamos sabendo, ó rei, que não serviremos a Deus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro, o qual levantaste. Então aqui é mais uma prova, irmãos, que esse jovem, pela fé deles, né, por mais que eles estivessem ali naquele momento sendo provado, pela fé deles não se prostraram. Ele falou: não, vamos adorar o teu Deus, rei Nabucodonosor, sendo que eles viviam ali na Babilônia, né, sendo que eles ali tinham um certo ali, patamar ali, né, conviviam com o rei, né, serviu o rei ali, eles eram conselheiros do rei. Mas mesmo assim, então quando eu leio essa palavra e vejo que esse jovem, ele era um jovem corajoso, era um jovem assim, com ousadia, os jovens atrevidos, porque naquele momento eles não estavam negando a fé deles. Por mais que, né, eu ali naquele momento eles soubessem o que ia acontecer com eles, mas eles não negaram, eles não deram, né, ali êxito para aquela estátua que Nabucodonosor fez. Então ele falou: não vamos nos prostrar, não vamos se prostrar diante do teu Deus, não vamos permanecer com a nossa fé, porque foi através dessa fé que eles continuaram de pé, que eles continuaram ali firmes e não se prostraram diante daquela estátua. O interessante é que no 19, então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante quanto a Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou: ordeno que o forno se aqueça 7 vezes mais do que se costuma aquecer. No
atasse, Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançarem no forno ardente de fogo. O interessante é que aqui que o rei mandou aquecer mais aquele forno para que viesse ser lançado esses jovens lá. Porque aqui diz que até aqueles oficiais que levaram esses jovens para ser jogados ali na fornalha, eles foram mortos por causa do calor, né? Por causa ali da quentura que era muito grande. O 21, então aqueles homens foram atados com suas capas, seus colchões e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. 25, respondeu e disse, eu, porém vejo 4 homens saltos que passeiam dentro do fogo, e nada há lição nele, e o aspecto do 4º homem, aleluia, é semelhante ao filho dos deuses, aleluia. 26, então chegou Nabucodonosor à porta do forno e falou, e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, Altíssimo, sai e vinde então. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, aleluia. 27, e ajuntaram as satrapas, os prefeitos, os presidentes, capitões, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum, e os seus corpos não tinham tido poder algum sobre os seus corpos, e nem só cabelo algum da cabeça tinha queimado, e nem as suas capas, e nem nem o cheiro do fogo tinham passado sobre eles. 27. E o interessante aqui dessa passagem, aleluia, que esse jovem aqui, por ele não negar a fé, por eles permanecerem com a fé intacta, aleluia, por eles perseverarem na fé, dizendo, não vamos se prostrar ao teu Deus, rei Nabucodonosor. Naquele momento ali o rei, ele fica furioso, né? Ele fica ali com raiva daquele jovem, né? Como pode? Eu mando fazer uma estátua, né? Eu mando fazer algo para engrandecer o meu nome, para me ser exaltado, e esse jovem não obedece, né? Ele ali desfaz do que eu fiz, ele não dá importância do que eu fiz. O interessante é que aqui, quando, né, aí Nabucodonosor sabe acerca desses jovens, né, por não terem se prostrado, o rei manda chamar eles até ele, né? Então manda aquecer aquele forno ali, para que eles viessem ser lançados ali, né, amarrados e jogados ali naquela fornalha, aleluia. Então quando eles são chamados e amarrados ali, eles são lançados ali naquele forno ardente, o qual estava muito quente, e vimos que também aqui os oficiais, eles foram queimados e morreram na hora, porque o forno estava muito quente. Então nessa passagem que também o Senhor ministrou algo no meu coração, que quando Ele prova a nossa fé, quando Ele permite que nós venhamos passar por algo sobrenatural, porque aqui eu vejo que é o sobrenatural de Deus, que quando Ele permite nós passarmos por essa situação de prova, mesmo sabendo que Deus pode nos livrar, mesmo sabendo que Deus pode não nos livrar, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é sabedor de todas as coisas. Esses 3 jovens aqui, eles permaneceram com a sua fé intacta. Então
estátua ali que ele fez não era nada, comparado ao poder do Senhor, comparado à glória do Senhor que está sendo manifestada dentro do fogo, ali, ao qual 3 jovens tinham sido lançados ali. Então, Nabucodonosor entende que o poder de Deus, a glória de Deus, tudo de Deus é maior do que uma estátua, é maior do que algo que não fala, que não pode nem mover, que não pode fazer nada. Então, Nabucodonosor aqui, ele entende isso, que a glória de Deus era maior do que aquela estátua, que aquilo não era nada para ele. Então, quando ele vê isso, ele se espanta e ele pede para trazer aqueles 3 jovens para lá fora. Porque ele, naquele momento ele se espantou com aqueles 4 homens. E quando aqueles 3 homens saem para fora, sendo que era 4, só vem 3 para fora. E ele olha e vê e contempla que aqueles jovens não tinham sido queimados, nada tinha acontecido com eles, né? Que nada ali naquele momento ali, né? O qual o rei Nabucodonosor achou que poderia acontecer com aqueles 3 jovens. Vamos lançar eles no fogo, né? Eles vão ser queimados, eles vão ser destruídos naquele momento, né? Por ele não me obedecer, por ele não se prostrar diante da minha estátua. Ele pode contemplar o poder de Deus sobre a vida daqueles jovens. E eu te digo nessa noite, meu irmão, você pode nesse momento fechar os seus olhos e contemplar o poder de Deus, a glória de Deus, porque a glória de Deus foi manifestada dentro do fogo. E hoje em dia nossas vidas não é diferente. Quando nós passamos por um momento apertado, quando nós vamos sendo provados pelo Senhor na prova, no fogo, né? Nós queremos baixar a guarda, nós queremos desistir, nós queremos parar. Por quê? Porque aquele problema é maior, na nossa vista aquele problema é maior, aquele problema está vencendo as nossas vidas. E aqui a gente vive que o rei Nabucodonosor, ele contemplou o poder de Deus sobre a vida daqueles jovens. E hoje Satanás, por mais que ele tente, aleluia, quer que você se proste diante do teu problema, da tua dificuldade. Eu quero dizer para você, mais uma nessa noite, que você tem que se erguer, que você tem que ficar de pé, que nem esses 3 jovens aqui permaneceram. Você tem que continuar de pé, você tem que continuar orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, vindo para a casa do Senhor. Você não pode se prostrar diante do problema que você está passando, que você está vivenciando. Porque Satanás, irmão, não tem poder. O Senhor diz que nós, uma vez que nós aceitamos Ele, uma vez que nós nos entregamos a Ele, Ele cuida, Ele guarda nossas vidas, né? Ele está conosco todos os dias, cuidando, guardando de nós, zelando pelas nossas vidas. Então, interessante aqui que Nabucodonosor vê isso, chama eles para lá fora e contempla o poder de Deus na vida dele. E naquele momento ali, ele vê que ele não foi queimado, ele vê que ele não sofreu nada do qual Nabucodonosor pensou naquele momento. Vamos jogar eles por desobediência, não me obedeceram, eles vão ser queimados, né? Vão ficar só cinza ali. Só que aconteceu totalmente diferente. O Senhor Jesus da glória, Todo-Poderoso, entrou no meio da batalha, entrou no meio da casa, né? Manifestou o poder dele sobre aqueles 3 jovens. E hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Hoje em dia não é diferente. O Senhor pode manifestar esse poder. O Senhor pode manifestar a glória dele sobre as nossas vidas. Se assim nós cremos, se a nossa fé, né, não escurecer, se não se prostramos diante do problema, se nós acreditamos, confiamos que o Senhor pode fazer todas as coisas, assim como Ele fez na vida desses 3 jovens, Ele pode fazer na minha vida, na tua vida. Mas você não pode se prostrar diante da tua dificuldade, diante do teu problema, porque Satanás não tem poder, meu irmão, para nos derrubar. Satanás não tem poder para nos jogar na lama. Satanás não tem poder para fazer de nós escravos, né? Satanás não tem esse poder, porque o poder de Deus, a glória de Deus é maior sobre as nossas vidas. Então aqui nessa passagem interessante que quando esse jovem vem para fora e Nabucodonosor, o rei, ali fica abismado com essa situação. O interessante aqui no 28, aqui no 27, e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, capitães do rei, contemplando
homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, e nem no seu cabelo, da sua cabeça, que tinha queimado, nem a sua capa mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. 28 falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seus anjos, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. 29, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, seja feito um touro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aqui vimos que o Senhor, o nosso Deus, deu vitória para esses três. Eles foram fiéis na sua fé, eles não se prostraram, né? Eles foram lançados ali no forno ali ardente. E se você tem passado por isso, se você está com esse problema ao qual teus olhos é impossível de resolver, eu quero te dizer que o Senhor ele pode fazer muitas coisas, ele pode mover o problema a seu favor, mas para isso você tem que manter a tua fé intacta, você tem que continuar obedecendo os seus mandamentos, você tem que continuar obedecendo aquilo que ele deixou para nossas vidas, que é a sua palavra. Você não pode negar a fé, você tem que permanecer firme com a sua fé, para que no final de tudo, que quando você passar por essa prova que você está vivendo hoje, o diabo tentou te oprimir, o diabo tem que fazer de você escravo, né, desse problema aqui, aos seus olhos não tem solução. Eu quero te dizer que se tu permanecer com a tua fé no Senhor, ele vai te abençoar, porque depois da prova, depois que nós passamos pela prova, depois que nós fomos ali aprovados pela prova que o Senhor nos permite passar, ele diz aqui no 28 que ele prosperou o rei, prosperou aquele jovem. Então aqui o Senhor está dizendo para as nossas vidas: filho, filha, se tu permanecer com a tua fé intacta em mim, filha, essa prova, essa dificuldade que tu está passando hoje, se tu não se prostrar, eu vou te abençoar de uma forma poderosa, e o meu nome vai ser engrandecido nessa terra. Então é isso, permaneça com a sua fé, não se prostre diante do seu problema. Ele te convida a adorar na prova, ele te convida a permanecer com a tua fé na prova, porque ele vai entrar contigo dentro da fornalha, ele vai entrar contigo dentro desse problema, ele vai entrar com solução, e ele vai te abençoar de uma forma poderosa, para que o nome dele venha a ser engrandecido nessa terra, para que ele venha contemplar, o diabo contemplar nele o poder, a glória, a majestade do Senhor sobre a tua vida. Eu te convido a se pôr de pé.